Eu acho que a melhor forma de debater política é falando a verdade e também fazendo raciocínios lógicos. Ora, se a ideia central da esquerda é tirar as pessoas da pobreza, o que nós verificamos na prática, aqui eu trouxe as palavras do presidente Lula, é que a pobreza e a ignorância beneficiam eleitoralmente o PT. É isso, a gente vai agora ao debate com os nossos comentaristas, Coppola e Cardoso. Hoje eu vou começar pelo Caio Coppola. Coppola, esse programa de Tarcísio é uma tentativa do governador de São Paulo de tentar ter uma marca social em seu governo e até parecida com a do Bolsa Família do governo federal? Olá, Basílio. Olá, doutor Zé Eduardo. Saudações à nossa audiência. Olha, se o Getúlio Vargas foi conhecido como pai dos pobres, o Lula da Silva vai entrar para a história como pai da pobreza. Isso porque, ao gastar mais do que arrecada, o governo petista promove aí um ciclo vicioso de déficit, de inflação, de juros e de endividamento. 8 em cada 10 famílias brasileiras estão endividadas e 3 em cada 10 famílias estão inadimplentes. E mesmo assim, ao invés de liberar saques do FGTS para que o trabalhador quite as suas obrigações financeiras, o governo estimula que o cidadão tome novos empréstimos usando como garantia as suas próprias reservas trabalhistas. Vejam só, Portal G1. O governo espera que empréstimos com garantia do FGTS superem 100 bilhões de reais em 3 meses. Ou seja, o PT no poder é um Robin Hood do avesso. Ele tira da poupança do trabalhador para dar aos bancos que cobram juros. Ele tira da aposentadoria dos idosos para dar aos sindicatos que cometem fraudes. E ele tira dos vulneráveis para dar para as bets que promovem o vício em apostas. Mas por que essa insistência do PT em atolar a população brasileira em dívidas? Vamos ver. Aspas para o Lula da Silva em agosto do ano passado. Se o pobre estiver consumindo, todo mundo vai viver bem nesse país. Em outras palavras, pessoal, a preocupação do Lula é que o povo consuma, não que o povo prospere. E mais, o Lula reconhece que a pobreza, a ignorância são as suas maiores aliadas nas eleições e que assim que o cidadão cresce na vida, intelectualmente, patrimonialmente, o PT corre o sério risco de perder um eleitor. Aspas para o petista em dezembro de 2023. Quem vota majoritariamente no PT são pessoas que ganham até 2 salários mínimos. Quem ganha acima de 5 salários mínimos já tem dificuldade de votar na gente. É porque essa pessoa ficou ruim? Não. É porque possivelmente essa pessoa elevou 1 milímetro o padrão de vida dela, de aprendizado dela. Ou seja, pessoal, nas palavras do próprio Lula, basta se elevar 1 milímetro para enxergar a realidade e abandonar o PT. Mas isso fica muito mais difícil se você não consegue poupar, se você não consegue investir, se você não tem acesso a ensino público de qualidade. Para aqueles que ainda não conseguiram se elevar 1 milímetro, a máquina de propaganda petista repete a exaustão narrativas mentirosas sobre o desempenho do Lula no combate à pobreza. Então, vamos aos fatos. Manchete da Folha de São Paulo. Extrema pobreza caiu ao menor nível histórico no Brasil em 2020, diz Banco Mundial. Poder 360. Após boom com Bolsonaro, Lula faz pente fino tímido no Bolsa Família. Quando a direita chegou ao governo em 2019, 14 milhões de lares eram atendidos pelo Bolsa Família. Mas, quando o PT voltou à cena do crime em 2023, esse número já tinha saltado para 21 milhões de lares. Além disso, o valor médio do benefício triplicou. Ele foi de R$ 191 em 2018 para R$ 600 em 2022. Ou seja, o governo Bolsonaro, do qual o governador Tarcísio fez parte como ministro, reduziu a extrema pobreza à sua mínima histórica, ampliou em 53% o número de lares atendidos pelo Bolsa Família e elevou em 214% o valor médio pago aos beneficiários. Sem falar que foi no governo Bolsonaro que o Bolsa Família foi consagrado aí a uma política de Estado e foi esculpido na Constituição. Então, só para fazer um resumo, nos 4 anos em que esteve no poder, a direita transferiu muito mais renda aos pobres, muito mais renda aos vulneráveis do Brasil do que a esquerda em 15 anos. Isso não é opinião,
Isso é um fato contábil. Aliás, falando em fatos, isso que a esquerda chama de renda mínima ou de renda básica é uma política pública defendida há décadas pelos liberais lá da Universidade de Chicago, que é a alma mater do ex-ministro da Economia, professor Paulo Guedes. Para esses liberais de direita, as pessoas de baixa renda, ao invés de pagar imposto, devem receber pagamentos do governo, até porque o custo da miséria é muito mais alto do que o custo do assistencialismo. Portanto, Basília, respondendo aqui objetivamente à pergunta, programas de transferência de renda, como esse aqui que foi proposto pelo governo de São Paulo, já fazem parte das ideias da direita há muito tempo. Eles não são uma resposta a esse esforço histórico do PT de manter as pessoas pobres, consumindo e se endividando. Até porque quem deve uma resposta ao povo humilde desse país é o senhor Lula da Silva, que na campanha prometeu picanha baratinha e até agora só entregou ovo caro. Acho bem importante a gente também indagar aos senhores, o Coppola acabou respondendo isso de certa forma no retorno dele agora. Falar em programa social, marca social, é coisa de direita ou coisa de esquerda? Cardoso, na sua avaliação, esse programa novo do governador de São Paulo é uma tentativa de ter uma marca social, assim como já é tão associado ao governo federal, ao governo Lula, por causa do Bolsa Família? Boa noite. Olá, Brasília. Olá, Caio. Olha, Brasília, eu tenho um prazer imenso, incomensurável de debater os governos Lula, Dilma, nas suas comparações com o governo Michel Temer e com o governo Bolsonaro. Eu poderia aqui passar horas debatendo isso, demonstrando como foi o governo Lula 1 e 2 que deu a arrancada para que milhões de brasileiros saíssem da miséria. Os retrocessos que nós tivemos em outros governos. Eu adoraria falar sobre isso. Mas a pergunta não é essa. Então, eu gosto sempre de trabalhar o tema que está focado. Então, eu reservo a oportunidade para falar do governo Lula, governo Bolsonaro, a um outro programa em que nós tivemos escolhido esse tema. Aqui foi escolhido outro tema. E a questão é o programa que é lançado pelo governador Tarcísio de Freitas. Ora, eu tomei contato muito superficial com esse programa, lendo pela imprensa. Então, fazer um juízo a priori deste programa não é muito fácil de ser feito. Se for um programa como o governador descreveu, que seja bem-vindo. Ou seja, os programas sociais bem postos, bem alicerçados, que não tenham uma dimensão apenas assistencialista, são muito bem-vindos. Então, estará correto o governo Tarcísio. Mas eu me reservo no direito de, depois de conhecer melhor esse programa, poder emitir juízo de valor. Eu não tenho nenhum problema em dizer que algo de um adversário ideológico meu faz é ruim. Eu não demonizo efetivamente a política. Não acho que há um lado dos puros e os anjos, embora eu tenha lado. Especificamente, pode haver um governo dele que faça coisas que sejam interessantes, por que não? Embora ideologicamente eu não concorde com ele. Então, eu aguardaria para dar uma avaliação nesse plano, o programa social do governo Tarcísio, para emitir um juízo de valor mais definitivo. Agora, é importante resgatar também algumas coisas. Quando nós vamos estudar o que é direita e esquerda, às vezes há confusão entre o que é direita e esquerda, realmente. É uma coisa um pouco confusa. Mas, atualmente, o campo da esquerda tem se delimitado muito claramente com um embate em uma fronteira do chamado neoliberalismo. O neoliberalismo, ou seja, o novo liberalismo, ele defende o Estado mínimo, a redução dos programas sociais, o aumento das políticas repressivas para controlar o distanciamento social e uma série de medidas dessa natureza. Basta ler os livros que vêm desde a criação desse movimento, passando por Hayek e uma série de situações, nós vamos entender o que significa o neoliberalismo, que era uma corrente no Brasil do governo Bolsonaro, que em princípio não era um neoliberal, ele propunha um governo autoritário, mas era a política definida por Paulo Guedes, que levou inclusive para o Chile a política neoliberal, muito elogiada quando fez daquilo que fez na reforma da Previdência e outras situações. Ou seja, notadamente, se eu identificar hoje a direita moderna com o neoliberalismo, ela não quer programas sociais. Ela quer respostas punitivas. O que ela quer, muitas vezes, são programas assistenciais para dar um verniz
de que havendo um programa efetivamente de distribuição de renda, etc. Isto é claro, basta apenas lermos isto. Temos também a direita autoritária, que é onde eu coloco o Jair Bolsonaro, em que o Estado ele tende para ser maior, e aí tem um choque entre neoliberais e esses autoritários, em que programas assistenciais também são adotados pelo Estado. Claro. Agora, programas emancipatórios que fazem efetivamente a roda da economia girar e trazem a possibilidade de um país crescer saindo da miséria, esses efetivamente não têm sido uma característica dos governos da direita, né? E são propostas dos governos da esquerda. Alguns melhores, outros piores, tanto que o Bolsa Família nasceu no Brasil, no governo Lula. E eu me lembro que a direita chamava de Bolsa Esmola, vocês lembram? Depois foram obrigados a adotar porque o programa foi um sucesso mundial. Então, em síntese, eu quero dar o benefício do aplauso ao governador Tarcísio. Se ele estiver realmente fazendo um programa nos moldes emancipatórios, não assistencialistas, que tradicionalmente os governos de direita não fazem, a menos quando querem ganhar eleições, como fez Jair Bolsonaro com Bolsa Família, e estão desesperados com os números, aí eu aplaudiria ele. Mas eu espero para ver o programa. Em princípio, aplausos, mas vou olhar com olhos muito meticulosos para analisar esse programa e não tenho dúvida. Se houver uma situação em que eu acho que ele acertou, eu direi com muita tranquilidade, porque eu não demonizo adversários de forma nenhuma, porque eu não creio que essa é a melhor forma de se debater política. Bom, em outras palavras, a gente está indagando aqui aos nossos debatedores se Tarcísio está copiando o Lula, se o programa de Tarcísio é uma real cópia do programa do governo Lula. O Coppola diz, não, essa marca social de governo de esquerda que é enganosa. O Cardoso fala que seja um programa bem-vindo, mas tirar as pessoas da pobreza é mesmo política inerente de governos da esquerda. Coppola, então agora vamos falar de objetivos. Com esse programa e para além disso, né, todo o conjunto de ações que estão sendo anunciados aí que está sendo anunciado pelo governador de São Paulo, o objetivo é garantir a reeleição ao governo de São Paulo ou o governador paulista Tarcísio Freitas está mirando mesmo no Planalto? Basília, eu tomo as pessoas honestas pelas suas próprias palavras. Talvez o objetivo do governador de São Paulo seja combater a pobreza aqui no estado. Qualquer especulação além disso é mera elucubração. Eu acho que a melhor forma de debater política é falando a verdade e também fazendo raciocínios lógicos. Ora, se a ideia central da esquerda é tirar as pessoas da pobreza, o que nós verificamos na prática, aqui eu trouxe as palavras do presidente Lula, é que a pobreza e a ignorância beneficiam eleitoralmente o PT. São palavras dele, não são palavras minhas. Aí a gente fica questionando, poxa, se a pobreza trabalha a favor do governante, qual o estímulo que esse governante tem de trabalhar contra a pobreza? Será que não é interessante para ele manter as pessoas endividadas, incapazes de acumular um patrimônio mínimo para dar um salto patrimonial, um salto intelectual, para ter mobilidade, já que o Estado é um desastre em prover ensino público de qualidade? Mas vamos só restabelecer a verdade dos fatos aqui. O Lula está flagrado em vídeo em 2003, reconhecendo que foi o governador goiano Marconi Perillo, do PSDB, que o Dr. Zé Eduardo certamente caracterizaria como um aspas neoliberal, quem propôs a unificação de ações sociais já existentes. Aí o PT, com a sua usual habilidade em marketing político, envelopou isso no Bolsa Família, inclusive agregou o programa novo, que à época era um desastre, o tal do Fome Zero, nesse mesmo pacote. Agora, por que eu me ative, sim, à pergunta do tema? Como disse a Basília, quando a gente propõe que um governante está fazendo algo em resposta ao outro, o que está implícito nisso é uma comparação. Ela foi até mais explícita, ela perguntou, será que não é uma cópia? Eu disse não, porque quem mais transferiu renda no Brasil, isso é um fato contábil, foi o governo de direita. Não precisaria nem ter dobrado o alcance do programa ou triplicado o valor médio do benefício, como de fato foi feito. Não precisaria nem disso, bastava pegar os números do auxílio emergencial, que pagou uma década de Bolsa Família em questão de alguns meses e colocou o Brasil na sua melhor posição de combate à extrema pobreza. Ora, os números eles não mentem.
Portanto, a direita não é avessa a combater a pobreza, ela só tem outros métodos. O que o Dr. Zé Eduardo demoniza como neoliberalismo foi responsável, ao longo da última metade do século XX, Basília, por alçar bilhões, não são milhões, são bilhões de pessoas da extrema pobreza e da pobreza também. Portanto, esse sistema aqui, ele funciona, né? E só para lembrar, a verdadeira arrancada contra a miséria não veio do Bolsa Família, veio do Plano Real, que o PT lutou com unhas e dentes contra, que deu poder de compra para as pessoas e estabilizou a República para receber investimentos. Essa foi a verdadeira transformação. Olha, nesse bate-rebate, agora a gente vai fazer a mesma pergunta, só que para o lado do Cardoso. Cardoso, Tarcísio mira o Planalto com esse projeto do superação ou a reeleição em São Paulo? Eu não sei o que o governador Tarcísio mira, por isso que eu preciso estudar esse programa para não pré-julgar. Eu sei o que o governo Jair Bolsonaro propôs no final do seu governo. Por quê? Ele adotou o Bolsa Família e precisava ganhar rapidamente, virando votos que ele não tinha. Inclusive, vamos lembrar, vamos ler os jornais, Paulo Guedes era contra. Ele disse que não estava correto. E o Bolsonaro falou, não, vamos fazer. Por quê? No último ano do mandato dele, ele precisava ganhar votos. Não era uma convicção social, não era uma convicção de igualdade. Não. Jair Bolsonaro sempre tinha sido contra o Bolsa Família. E subitamente ele muda. Quando ele percebe que ele vai perder um apoio popular forte por aquele projeto começado com o governo Lula, ele joga no final do seu governo para dizer, olha como eu tenho preocupação social. Então, isto eu quero ver também com o governador Tarcísio. E quero dar o benefício do exame do que ele vai fazer, para ver se é correto, para ver se é efetivo, se tem bases sólidas, dentro daquela situação que me parece necessária. Agora, há muita confusão quando se fala de esquerda e de direita. Me permitam fazer algumas observações. As pessoas parecem que compactam direita, esquerda. Não. A esquerda não é compactada e a direita não é compactada. Correndo o risco de ser simplista, eu diria que a esquerda tem uma dimensão radicalizada, que não defende a liberdade, mas fundamentalmente defende a igualdade. E isso se materializa em algumas propostas de âmbito marxista-leninista e outras. E tem aqueles da esquerda que ocupam um campo democrático e que acham que há duas bandeiras centrais, a igualdade e a liberdade. As duas têm que existir. No campo da direita, basicamente, eu tenho uma extrema que não defende nem liberdade nem igualdade, defende a propriedade, defende, em síntese, aquelas situações que nós vimos no nazismo e no fascismo. E aí eu tenho a centro-direita, vamos chamar assim, ou a direita neoliberal, claro, que tem essa proposta de destruir o Estado Social. Isso está escrito, é só ler o que falam os neoliberais. Não sou eu que demonizo. Lê a Hayek, vamos ler von Mises. Eles são contra o Estado Social, contra o Estado de Direito Social. É a meta central do neoliberalismo, é desarmar e destruir o Estado de Direito Social. Claro? Então, nesse contexto, os programas sociais nunca foram a menina dos olhos dos neoliberais. Razão pela qual eu insisto, esses programas sociais, eles têm origem nos governos que defendem o Estado de Direito Democrático e Social, são programas sociais. É a esquerda quem sempre defendeu, ou até a centro-esquerda, vamos colocar isso. Quem é contra o Estado de Direito Social só se apropria de programas sociais para ganhar as eleições. Mas vamos aguardar para ver o programa do governador Tarcísio. Bom, sempre é possível escolher um lado político e, claro, a gente aqui no grande debate defende as ideias que sejam legítimas e que não transgridam a nossa lei. Bom, agora a gente vai para um outro assunto, porque a Câmara dos Deputados da Itália aprovou em definitivo uma mudança que restringe o acesso à cidadania apenas a filhos e netos de italianos, 2 gerações. A mudança afeta milhares de brasileiros e o grande debate quer saber: a Itália ganha ou perde com essa nova regra, além de todas as outras pessoas com outras nacionalidades que saem mesmo perdendo com isso? A gente fala desse assunto já já.
A Câmara dos Deputados da Itália aprovou as novas regras que endurecem o direito à cidadania. A medida deve afetar milhares de brasileiros com ascendência italiana e que buscam a naturalização. Com a mudança, o direito à cidadania é garantido a filhos ou netos de um italiano, portanto, 2 gerações. Antes não havia esse limite de gerações para obter o reconhecimento. Parlamentares favoráveis ao projeto argumentaram que a ausência de um limite geracional para a solicitação representava um problema de segurança para a Itália e que a mudança impede abusos. Debate agora entre os nossos comentaristas Caio Coppola e José Eduardo Cardoso, que eu, obviamente, quero saber se obtém, se tiveram, se tem interesse de ir atrás de uma outra cidadania além da brasileira. Vou começar pelo português, Cardoso, e saber, a Itália está certa, Cardoso, ao restringir esse acesso à cidadania italiana? Nós vamos ter que entender historicamente até para podermos nos posicionar nessa situação. A ideia do Jus Sanguinis, que é a ideia de que a cidadania ela é vinculada a laços de sangue e não necessariamente ao nascimento na terra, ela vem desde os períodos dos grandes conquistadores. Por quê? Porque eles faziam, por exemplo, um italiano que ia para outros lugares, um português que ia para outros lugares, um espanhol que ia para outros lugares, eles mantinham relações com as suas comunidades e isso era extremamente positivo para a metrópole, para a matriz, em relação às suas colônias, em relação àqueles agrupamentos que eles estavam querendo justamente usar. Com o passar do tempo, o jogo inverteu. Por que ele inverteu? Com a globalização e a afirmação, especialmente nos países europeus, dos Estados de Direito democráticos e sociais, esses Estados desenvolvem programas sociais. Eles têm uma política tributária mais pesada, mas têm serviços de saúde, serviços de ensino, num padrão relativamente bom e aberto a todos os cidadãos. Ora, com essa inversão da regra do jogo, pessoas que têm cidadania pelo Jus Sanguinis falam, peraí, eu tenho vantagens de morar na Itália, eu tenho vantagem de morar em Portugal, e migram. E aí, esses povos estão, muitas vezes, amparados numa negação de solidariedade aos outros povos. Nós temos visto aí os movimentos que não querem receber imigrantes, que não querem abrir as portas do auxílio humanitário. E agora falam, agora o Jus Sanguinis não me interessa mais. Interessou no passado para eu trazer riquezas para cá. Hoje, quando eu tenho que dar uma contribuição com aqueles que eu considerava cidadão, eu não quero mais considerar como cidadão. Claro? Ou seja, eu acho que é evidente que cada país vai ter que decidir aquilo que quer em relação a essa política, mas eu fico entristecido muitas vezes porque essas decisões são tomadas por um sentimento egoísta de não solidarizar com aqueles que efetivamente buscam uma melhor condição de vida. Sendo um espírito egoísta, como me parece que é o que está acontecendo na Itália, eu só tenho a lamentar. É uma realidade, a Itália tem direito de fazer isso.